Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Este é o 7º capítulo e Paulo está tratando sobre duas coisas. Número 1, ele está falando sobre a lei. Ele dá a sua opinião sobre a lei. E segundo, ele fala sobre si mesmo. Ele descreve o conflito que está em seu interior e diz no versículo 21, o mal que está comigo. Em outras palavras, ele enfrenta uma luta sem sucesso tentando cumprir as exigências da lei de Deus. E ao descobrir a razão pela qual ele não poderia cumprir com a lei, que é a presença do mal nele, sua primeira reação é a de desagrado. Agora, observe que ele disse no versículo 21, o mal que está comigo. E por quê? Bem, ele vê o princípio do mal em seus membros, versículo 23, lutando contra um outro princípio e o levando cativo à lei do pecado que está em seus membros. Paulo está simplesmente dizendo que ele descobriu que a natureza adâmica ainda faz parte dele. Portanto, a luta continua. Depois, no versículo 24, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como um homem que acorda de repente no meio da noite e percebe que está trancado em um prédio em chamas. Como ele vai fazer para sair dali? Ele grita por socorro. O crente descobre que ele está preso no corpo de uma lei perversa da qual não se pode se desfazer. Este princípio do mal está em seus membros. Todos nós conhecemos essa experiência. Você tenta orar e sua mente começa a vagar e esquecer. Tenta ler a Bíblia e sua mente perde toda a concentração. Então você liga a televisão e consegue ficar acordado por 1 hora. Você pode falar com alguém sobre política com facilidade, mas quando o assunto é sobre o Senhor, tudo fica diferente. Tudo muda. Um amigo telefone diz que tem ingressos para um evento esportivo, embora o convite tenha sido sem aviso, em cima da hora você aceita. Mas quando a igreja anuncia um programa de visitação 1 mês de antecedência, de repente você tem uma desculpa, tem coisas para fazer. O que está acontecendo? Deixe-me dizer qual é o problema. Você está ligado a um corpo de morte e fraqueza. E se você é um homem como Paulo era, você vai querer se livrar desse corpo. Você tem que admitir, amigo, que você e eu não estamos fazendo as coisas que devemos fazer e estamos fazendo outras que não deveríamos fazer. Esse é precisamente o problema que Paulo mostra aqui no versículo 7 de Romanos. Quando a epístola aos Romanos foi escrita, havia uma lei estranha para punir os assassinos. O cadáver da pessoa assassinada, da vítima, era amarrado firmemente ao corpo do assassino até ele morrer. O criminoso poderia ir para onde quisesse, mas com o corpo da pessoa morta amarrado nele. Em pouco tempo, ele iria perceber que o peso e a podridão do cadáver era maior do que ele poderia suportar. Então, clamava para alguém o livrar. É possível que esta seja a imagem que Paulo usa. Eu não tenho certeza. É possível, pois a história diz que essa era a lei da época. De qualquer forma, Paulo está ligado a um corpo em que habita o pecado e clama, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora todos nós sabemos, como diz o apóstolo depois, que a libertação vem através de Cristo na sua vinda e da ressurreição de nossos corpos. Paulo escreveu, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Veremos isso quando chegarmos ao capítulo 8, versículo 23. Mas não é a isso que Paulo está se referindo aqui. Ele não está falando sobre a morte. Como filho de Deus, ele quer se livrar agora, completamente, para viver para Cristo. Eu tenho certeza que existem cristãos que gostariam de morrer. Creio que há muitos irmãos idosos que estão doentes e sofrendo muito e preferem partir e se livrar desse corpo para estar com o Senhor. E eu tenho certeza que muitos de nós temos visto esses queridos sofrerem e pensamos que seria melhor se o Senhor os levasse para livrarem-se deste corpo. Creio que há situações em que muitos crentes de idade muito avançada, que já trabalharam muito para a obra de Deus e seus corpos estão se deteriorando, estão acamados e talvez sofrendo muito, pensam que seria um grande alívio partir e deixar este corpo. Não podemos negar isso. Mas Paulo não está falando sobre isso aqui.
Ele não está pedindo para morrer. Ele apenas quer se livrar do princípio de pecado. Este princípio está no corpo, não morreu ainda. O conflito continua dia a dia, por isso ele clama: quem me livrará do corpo desta morte? Uma observação importante neste momento é que o esforço próprio e a esperança em si mesmo cessaram. Paulo chegou ao fim da linha, ao limite. Ele percebeu que por suas próprias forças não era capaz de alcançar a vitória. Ele aprendeu que não poderia se livrar por seus próprios meios. E aqui temos um grito desesperado por libertação. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele não pode se livrar por si mesmo. Este é o problema. Este é o mesmo problema que eu e você temos. Quantas vezes cometemos o mesmo pecado? Todo mundo tem uma fraqueza. Todos temos um pecado recorrente. A Epístola aos Hebreus fala sobre o pecado que nos rodeia. Creio que essa fraqueza, essa peculiaridade em nossa personalidade aparece seguidamente. Minha fraqueza não pode ser a mesma que a sua. A sua pode ser diferente da minha, mas a carregamos junto desde os nossos dias de não convertidos. Uma fraqueza que gostaríamos de nos livrar e não conseguimos. E descobrimos que apesar de tentarmos resolver as coisas, colocarmos uma página em branco, fazermos promessas e tentarmos, essa fraqueza antiga vem de novo e, portanto, se repete. Paulo aprendeu que, de alguma forma, não podemos nos livrar por nossa própria conta. Então ele clama um libertador. Lembre-se que este não é um grito de um incrédulo procurando ser livre da penalidade do pecado. Nós falamos sobre isso. Como um filho de Deus, fui liberto da culpa e da penalidade do pecado. Hoje me alegro porque Cristo pagou o preço por completo. Eu fui justificado. Todo crente foi justificado, mas não fomos justificados por nossas próprias forças. Fomos justificados pela graça de Deus. Nós não poderíamos justificar-nos a nós mesmos. Mas aqui Paulo não está falando de justificação em Romanos 7, ele fala sobre santificação. E assim como nós não podemos justificar a nós mesmos, este homem de Deus, este grande apóstolo, conclui que não pode santificar a si próprio. Ele não pode remover esse princípio do pecado que faz parte dele. Por isso ele clama: quem me livrará? Ao contrário daqueles na igreja de Laodiceia que diziam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Apocalipse 3,17. O Senhor diz: és miserável. Essa palavra miserável no original é a mesma que Paulo usou quando disse miserável que sou. E até onde eu sei, estas são as duas únicas aparições no Testamento. Vemos pessoas satisfeitas com a abundância de bens materiais, mas absolutamente alheias à sua miséria, desventura, totalmente ignorantes de sua pobreza espiritual. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já chegou a essa conclusão sobre a sua condição? Você reconhece que não tem controle absoluto de suas fraquezas, do princípio do pecado que habita em você? Bem, se você ainda não reconheceu, pense sobre isso depois de estudar este capítulo. No versículo 25, o último versículo do capítulo, vemos uma vitória maravilhosa. Paulo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O apóstolo nos diz que, deixando de lado o esforço próprio, a libertação vem através do Senhor Jesus Cristo, e ele agradece a Deus por isso. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Em nosso próximo estudo, no capítulo 8, vamos aprender como a vitória foi conquistada para nós e como a vitória foi conquistada em nós. Vamos ver outra lei no capítulo 8, versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E é uma lei diferente. Nosso Senhor é alguém que conhece o problema e é a única pessoa que pode solucioná-lo. Através de Cristo alcançamos a vitória. A lei não poderia nos declarar justos e nos livrar da pena dos nossos pecados, mas Cristo assim o fez. A lei não poderia santificar-nos e livrar-nos do poder do pecado, mas Cristo fez isso. Quando Deus justifica o pecador arrependido, faz isso exclusivamente por meio da obra de Cristo. Quando Deus santifica os seus filhos, ele faz somente através de Cristo. Por isso, Paulo diz: dou graças a Deus. Ele não poderia agradecer a mais ninguém, porque ninguém mais poderia lhe dar a vitória. Ele não poderia agradecer ao destino ou à entrega que ele fez. Paulo buscou a Cristo, e é isso que devemos fazer também. Algumas pessoas deixam de olhar para Cristo e olham para as suas próprias obras.
Paulo somente pode dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o versículo 25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O homem não tem poder para se libertar do sistema deste mundo, mas Cristo alcançou a vitória para nós. Por isso podemos dizer, como Paulo em Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O homem é incapaz de livrar-se do medo da morte, mas Cristo conquistou a vitória para nós. Hebreus 2,14 e 15 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O homem não pode, por conta própria, livrar-se do aguilhão da morte. Mas o homem e a mulher que confiam em Cristo podem dizer: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Querido amigo, você e eu devemos admitir que não temos poder para resistir a Satanás, mas o crente em Cristo está com aqueles que o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Ninguém pode encontrar uma fuga da morte e do inferno até que confie plenamente em Cristo. E ele disse: e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Há libertação através de Cristo Jesus, e haverá uma libertação permanente desta luta com nós mesmos quando o Senhor voltar. Paulo escreveu em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amigo, Cristo é a resposta. Por isso, faça o que Romanos 13:14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que me livrará do corpo desta morte? Não, essa não é a pergunta. Não é o que, mas quem? Paulo precisava de alguém, não de algo. As pessoas hoje estão à procura de coisas que os satisfaçam, que os libertem da escravidão do pecado. Amigo, você não vai conseguir isso através de coisas. Não é o que me livrará, mas quem me livrará. Você também precisa de Cristo. Busque a Cristo. A santidade é o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo e foi também o propósito da sua morte. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, referindo-se à sua morte sacrificial e expiatória, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Deus condenou o pecado em Cristo para que a santidade apareça em mim e em você. Essa santidade é chamada de fruto para Deus. A isto que se referia o início desse capítulo. A fim de que demos fruto para Deus, Romanos 7:4. E essa santidade consiste na justiça, o requisito justo da lei. E é por isso que o versículo 4 incomoda os moralistas, aqueles que dizem que há uma nova moralidade fora dos limites bíblicos. Deus enviou o seu Filho para que sua justiça se cumprisse em nós. Por isso a obediência à lei, que não é e não pode ser a base da nossa justificação, é vista como fruto da nossa justificação. Essa santidade é obra do Espírito Santo, pois a exigência da lei se cumpre em nós apenas quando andamos segundo o Espírito. Vamos ver mais sobre isso mais à frente, quando chegarmos ao capítulo 8. Vimos que quase todo o capítulo 7 de Romanos mostra que não podemos manter, guardar, obedecer à lei por causa da carne. Portanto, a única forma de cumprir a lei é andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, por seu poder, sob seu controle. Estas verdades vitais sobre santidade cristã nos diz que devemos ser santos. O que é santidade e como podemos alcançá-la? A razão da santidade é a vinda e morte de Jesus Cristo. A natureza da santidade é a justiça da lei, a conformidade com a vontade de Deus expressa na lei. E o meio para a santidade é o Espírito Santo de Deus. Bem, chegamos ao final deste estudo de Romanos capítulo 7. Um capítulo muito difícil e eu espero que você tenha chegado a algumas conclusões e que tenha sido uma bênção para você. Se Deus quiser, vamos continuar com o capítulo 8 no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico,
com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.